Fuck My Brain. É hora de dar um boom na sua mente. Está começando um novo episódio da F My Brain. Por aqui a gente traz assuntos que bugam a sua mente, que tiram o seu sono e que no fim das contas afetam a sua saúde mental. E o tema de hoje, atenção, o nosso tema de hoje é geração neném até quando? Fuck My Brain. E para falar desse tema tão rico, nossa senhora, a gente trouxe uma pessoa que mal cabe no tamanho dela, assim, como profissional dentro desse estúdio, pessoas. Nós chamamos aqui a Maria Cândida Balmer de Azevedo. Vem comigo. Ela é administradora de empresas, morou nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Holanda, na França e Singapura. É mestre em cultura organizacional. Atualmente é doutoranda pela School of Management of the Netherlands, conhecida como Holanda. Sócia fundadora da People and Results, consultoria especializada em carreira, potencial profissional e cultura organizacional, é professora associada dos programas da Fundação Dom Cabral e INSPER e outras, certificada e instrutora nas ferramentas suíças de personalidade Label e Sócrates. Seus projetos transitam por temas que geram ações de desenvolvimento para profissionais individualmente e nas organizações. Seja bem-vinda, Maria Cândida. Que delícia. Obrigada. Um prazer e um privilégio estar aqui. Gente, eu acho que eu vou dar 10 pela primeira vez só pro currículo. Talvez eu... Nunca dei 10 para um currículo, apesar de muita gente gigante. Caraca, Maria Cândida. Só que quem está aqui também? No momento, a dupla da F My Brain. Estamos aqui, eu e Nath, numa versão pocket. Lu não pôde estar aqui conosco hoje. Natália Messi, não, eu vou me apresentar primeiro. Eu começo primeiro. Eu sou a Marina Machado. Olá, prazer. Eu sou expert em comunicação e liderança positiva. E Natália Messi, maravilhosa, especialista em branding e estratégia para marcas e pessoas. Olá, Nath. Minha amiga, oi para todo mundo que nos ouve, nos assiste. Oi, Maria Cândida, seja muito bem-vinda. Nossa, Má, tenho uma admiração enorme por você, então já passou para mim essa admiração aqui de tudo que ela contou. E a gente tá esperando aqui um episódio incrível de aprender muito com você, então vai ser ruim, gente. Bora! Bem normal. Não. Bom, vai ser muito bom, eu tenho certeza disso. Mas baixa a expectativa. E eu digo que, assim, posso pôr fogo no parquinho? Pode. Por favor, ponha fogo no parquinho. E se você quer ver o fogo pegando no parquinho, se inscreva agora se você ainda não fez isso. Acione o sininho, compartilhe essa conversa. Vamos passar os nossos canais para você acompanhar todos. Atenção, YouTube, @canal F My Brain. No Spotify, @F My Brain. Lembrando que estamos no Google Podcast, no Deezer, na Apple Music, no Espaço Sideral. Nós estamos também nos Submarinos, que também conseguem nos ouvir. Se você nos ouve do Submarino, por favor, mande uma mensagem. E nosso Instagram, atenção, Nath, @fmy.brain. E vamos na fechada, porque eu vou fazer um call para você que ainda não é assinante do nosso YouTube. R$4,89. Para quê? Para você poder saber quem vai ser entrevistado. E aí você pode mandar pergunta e a resposta é só para quem estiver no clube de assinante. Você vai ter selo de fidelidade, você vai ter conteúdos exclusivos e esse é só o começo. Então, se você é um F My Brainer de coração, a gente conta com você para que você nos ajude a manter esse esse trabalho maravilhoso. Agora vamos começar para valer. Ela queria pôr fogo no parquinho. Fogo no parquinho! Fogo no parquinho! Primeiro que vou contextualizar que eu conheci a Maria Cândida num curso que eu falo sempre aqui, que foi da FGV, do Abílio Diniz, e foi um curso transformador, foi Liderança 360. Esse curso colocou tantas sementes em mim, eu, se pudesse, teria me demitido da TV Bandeirantes, com, naquela época, 22 anos, talvez, de casa, lá. Não me sentia pronta, mas foram tantas sementes colocadas que no final de 3 anos eu efetivei isso, algo que ali me empoderou muito. Porque eu estava incomodada, eu queria mudar e eu entendia que aquele lugar não era mais o meu espaço. Porém, tá, isso é só uma contextualização. Maria Cândida aparece lá, né? E ela vem desconstruir a gente. Então, quando eu vejo Maria Cândida aqui, eu sei que ela me olha e me vê nua. Porque Maria Cândida me conhece em níveis inacreditáveis. Por conta de um estudo chamado Label. Eu vou falar do Label especificamente daqui a pouco com vocês. O que é esse levantamento de habilidades, se assim posso dizer, que ao você entender as habilidades desses profissionais, você coloca a pessoa numa posição mais adequada para que ela performe
performe melhor, não é verdade? Então, assim, vamos chegar lá, só para também botar fogo no parquinho. Mas o nosso tema hoje é geração neném até quando, pessoas? E você ainda não sabe o que é a geração neném? Vou te apresentar. Pelo IBGE, o Brasil tem 10,9 milhões de jovens que não estudam nem trabalham. Nem. O grupo é conhecido como neném, situação atinge 1 em cada 5 brasileiros de 15 a 29 anos. Então, tem estudo, uma matéria aqui da Carta Capital, dando conta de que o grupo conhecido como neném representa 22% dos brasileiros. Desse grupo, fazem parte mais de 2 milhões de mulheres que são responsáveis por cuidar dos afazeres domésticos e cuidar dos parentes. Não necessariamente uma escolha, mas é uma realidade. Os resultados da pesquisa mostram um risco alarmante de vulnerabilidade juvenil, reconhecida como mais preocupante que a taxa de desocupação, uma vez que esses jovens não estão nem ganhando experiência de trabalho, nem qualificação, o que pode comprometer as suas possibilidades ocupacionais no futuro. Então, eu não trabalho, eu não estudo, eu não estou ganhando nada, não estou me qualificando, não estou me preparando para trabalhar futuramente. É isso. E tem uma outra curiosidade, que do total de 10,9 milhões de jovens que não estudam e não estão ocupados, 61,2 eram pobres. Entre esses jovens, não estudavam nem estavam ocupados, pobres, 47,8% eram mulheres pretas ou pardas. Eu até me incomodo eu falar pobres, porque eu acho isso uma denominação desagradável. Mas, enfim, está aqui na Carta Capital. Cândida, é um movimento que começa com essa faixa etária e eu não sei quando, e ela cresce, e ela envelhece de certa forma e tem novas gerações vindo ali. Como é que você enxerga a geração neném, pra gente começar essa conversa? Tá. Ela já avisou que ela vai botar fogo no parquinho. Eu acho que só uma coisa importante para dar um passo para trás, né? Esse não é um tema leve quando a gente vai olhar para a causa dele. E eu imagino que quem estiver ouvindo, principalmente quem já tem filhos, talvez saia daqui com uma sensação de, cara, eu vou tacar tomate, tá? Então, eu tô acostumada com isso, mas eu quero pedir permissão para poder falar desses temas, porque uma coisa é a gente falar, um dia vai ser assim. Isso pode acontecer. Outra coisa é quando a gente vê, já está acontecendo, já é uma realidade. Eu já vivo. Então, deixa de ser uma hipótese, talvez algum maluco, e passa a ser uma coisa concreta. Para a gente poder falar sobre o para frente, a gente precisa primeiro olhar o para trás, da onde isso veio. Então, tem uma série de variáveis aí que foram levando a essa realidade. E para falar dessas variáveis, eu dou um passo mais para trás, que tem a ver com repertório, caráter e formação do cérebro. Quando a gente está falando sobre repertório, essa é a parte mais fácil. Eu não sei e eu não tinha acesso para saber. Hoje eu não sei e a menos que não tenha nenhum tipo de computador, nenhum tipo de celular, eu continuo sem acesso. Caso contrário, eu tenho acesso a qualquer coisa de muita qualidade. Então, a história de que eu não sei e continuo sem saber é uma escolha. Sim. Aí a gente vai para um segundo ponto, que é o caráter. E aí, quando você falou da ferramenta, né, uma ferramenta de habilidade, só ajustando aqui, ela é uma ferramenta de personalidade. Perfeito. A personalidade é o nosso natural, formado na primeira infância. Eu já volto nela. O caráter não é a mesma coisa que a personalidade. O caráter tem a ver com as coisas que você aprende em casa, na infância, em relação a certo e errado. Tem a ver com a questão moral das coisas. O quanto que você tá tudo bem... Gente, me desculpa. Imagina. O quanto que tá tudo bem roubar, o quanto tá tudo bem pagar bola, sim, um cafezinho pro policial, pegar o chiclete da loja e pôr no bolso, né? É nas pequenas coisas, é mentir pro amiguinho e o pai fazer de conta que não viu. Ali nós estamos falando de formação de caráter. Quando a gente fala da personalidade, eu gosto muito de usar uma analogia que é a relação entre a personalidade e uma casa. Então, você imagina que você tem um alicerce, que ele aguenta uma casa térrea. E você coloca em cima desse alicerce um prédio de 18 andares. Não para de pé, né? Vai dar ruim.
Quando eu entendo a personalidade da pessoa, o natural, e eu construo em cima o que é compatível, é onde a gente vai ter a convergente e chegar numa felicidade. Você falou, foi tanto insight e isso me levou a fazer mudanças. Porque você foi procurando um lugar mais adequado para o teu alicerce. Agora, como é que esse alicerce se forma? 20% dele, que é a formação do cérebro, começa na gestação. Uau. Uau. 20% do cérebro é formado durante a gestação. Os outros 78%, só vai sobrar 2%, até os 14 anos. Só que tem aí dos 98%, mais da metade até os 2 anos. A gente está falando de 70% do cérebro formado até os 2 anos. Vocês vão dizer, tá aí? Então vamos lá. E eu fico meio indignada, tá? Como era o formato lá de trás de educação? Né? O pai só olha, a criança já obedece, criança não tem vontade, os limites eram muito claros, o pode e não pode. Sim. E como você tem limites claros, até os 3 anos, o que forma do cérebro? O cérebro tem basicamente 3 partes. E as 2 partes que se formam até os 3 anos, e únicas, elas são as partes mais primitivas do cérebro, que são os elementos responsáveis pela sobrevivência. Então, até os 3 anos, o nosso cérebro tem a mesma capacidade do cérebro de um animal. Animal não tem consciência, não tem pensamento fino, ele não tem uma capacidade de julgamento. Tanto que como é que você ensina um cachorro? Por repetição? Sim. Então, quando você está falando de até os 3 anos, dizer, ai, o meu filho não quer, e ele pode escolher, ai, coitadinho, achando que eu estou acertando, eu estou tirando dele a coisa mais importante, que é dar limite. Porque ainda não começou a terceira parte do cérebro a ser desenvolvida, que é a parte onde você entra no elemento racional, intelectual e com uma capacidade de distinção. Até os 3 anos, o que a criança precisa é de limite muito claro. O que significa que ela precisa de rotina. Não dá para dormir cada dia num horário. Não dá para hoje pode comer, amanhã não pode. Não dá para, põe o celular na frente da criança para ela ficar quieta. E depois eu quero que ela seja uma criança superativa e capaz de brincar e ser autônoma. Mas veja bem, né? Hoje, cara, você tá num lugar que você tá formando ratinho. Todos nós já tivemos o nosso período ratinho. E aí é um processo de comportamento condicionante. Agora vamos para a nossa realidade. Adoro trabalhar, tá? Não tô aqui para dizer que mulher não deve trabalhar. Mas lá atrás, com toda essa regra muito clara e uma disciplina estruturada, você tinha as figuras maternais ou parentais, e a madrinha, a mãe, a tia, a avó, dentro de casa, educando essas crianças em relação a repertório, sim, mas muito em relação a caráter, e dando os limites necessários para a formação básica do cérebro. A partir do momento que, porque teve a guerra, a mulher teve que trabalhar, voltou a guerra, a mulher continuou trabalhando, por seja qual for o movimento, mas essa mulher vai trabalhar e ela deixa a criança, em qualquer que seja a instituição, boa ou ruim, 7 da manhã e pega às 7 da noite, quando ela encontra, pode ser a exceção da exceção que não faz isso, mas via de regra a mãe está culpada. Sim. E cansada. Isso. Então você tem menos paciência, você tem menos compreensão, e aí ou você vai para uma coisa que assim, pode tudo, ou eu simplesmente não tenho relação, ou eu viro um monstro que não crio conexão com os filhos. E aí, quem é essa criança do neném? Na sua maioria, ela não teve essas figuras de educação, de construção do seu alicerce principal. E aí o que a gente imagina? Ah, porque deu certo comigo, vai dar certo com seja lá qual for a criança. Só que quando o alicerce está pronto, e isso acabou de ser construído com 14 anos, então o grande montante, né? O grande volume até os 2, mais um tanto até os 7, mas assim, com 14 está acabado, está construído, está 98% do cérebro formado. Aí eu vou dizer que eu quero, como estagiário, como analista, como profissional, alguém autônomo, automotivado e emocionalmente estável e seguro. Sim.
Que eu falo que por mais diferente que sejam os perfis, essas são as 3 características que a gente precisa em qualquer situação. Sim. Só que lá atrás, o que eu fiz na formação do Alicerce? Chorou, deu peito. A tal da livre demanda. Eu quero morrer com a livre demanda, gente. E eu comecei a estudar tudo isso porque o meu trabalho era o trabalho de mapear a personalidade e direcionar as pessoas para as carreiras para serem mais felizes. Tem a ver com um acidente de carro, de quase morte. Isso virou minha causa de vida. Só que tem gente que é fácil. Marina, fácil. Marina, aqui não, aqui sim, experimenta isso, aquilo, e assim, tem um lugar que você vai brilhar. Mas tem gente que tem buraco nesses 3 elementos de autonomia, automotivação e autoestima. E que a falta disso atrapalha qualquer carreira. Sim. E aí eu comecei a olhar e falar, pera, como é que eu consigo ajudar a mexer na personalidade? A gente não mexe. Eu, na sala de aula, ensino repertório, lembra dos 3? Uhum. Eu ensino repertório, sim, mas a personalidade lá, o alicerce, uma vez formado, o espaço de manobra é comportamento aprendido, mas a personalidade tem 1 ou 2 exceções, mas via de regra ela não muda mais. Então, a partir do momento que eu falei, epa, eu consigo fazer muito pouca diferença aqui em cima, deixa eu começar a olhar a formação da personalidade, e aí eu fui ser mãe. E aí eu fui pesquisar sobre livre demanda e rotina estruturada, e eu tive grandes amigas indo na minha casa dizendo que era um absurdo o que eu estava fazendo com a minha filha. Porque eu deixava chorar. Porque não dormia no berço do meu lado, porque não era chorou, deu peito. Porque eu não dormia no meu colo balançando. Porque eu não punha chupeta. Aí você fala, de onde você tirou isso? Da sua cabeça? Não. Encontrei um pediatra que, assim, todos os dias eu falo, meu Deus, muito obrigada. Que trabalha com um conceito há mais de 50 anos, chamado autoestimulação, chamado Dr. Henrique Klagener, e que depois colocou tudo isso dentro de livros e cursos e materiais, né? Porque um dia ele não estará aqui, ele fala, essa é a minha missão de vida. E eu falo, que bom que o meu marido conheceu alguém, que os filhos iam lá, e que aí ele falou, vamos lá. E foi super difícil. É super difícil escutar de todo mundo, inclusive das pessoas mais próximas da sua família, dizendo assim, você não é uma mãe afetiva. Você não gosta dos seus filhos porque deixa chorar. Isso é um pecado, isso é um crime. Mas eu tava lá olhando, não uma questão de não formar afeto, até porque assim, pra mim ser mãe, gente, foram 5 anos sentando na minha filha e mais 4 anos do meu filho. E ambas ficando no hospital, me arrastando, pressão 6x3, sem conseguir me mexer, 3 meses de cada gestação. Sou apaixonada pelos meus filhos. Quem manda em mim são os meus filhos. Então, assim, uma coisa, né? Como eu falo para eles, I love you more than life. E abraço e beijo. E não é uma questão de não afeto. Mas é uma questão que, enquanto o cérebro está num processo de construção, eu precisava garantir disciplina e limite. Beijando e abraçando sem parar. Mas não é beijando e abraçando para dormir. Não é beijando, a criança está com uma frustração, por isso ela está chorando. Aí eu vou lá e coloco a chupeta. O que eu estou fazendo quando eu ponho a chupeta? Eu estou resolvendo pela criança. Em vez de fazer com que a criança construa as sinapses necessárias para aprender a resolver sozinha. Maria Cândida, 6 meses de idade, 3 meses. Pois é ali que o principal do cérebro está se formando. Ah, mas aí como é que eu quero que a criança seja autônoma e automotivada se quando estava formando o alicerce principal, eu estava fazendo por ela? Você entendeu por que eu trouxe ela aqui? Impressionante. Não é apaixonante? Não, impressionante. Já botou fogo no parquinho. Não, botou fogo no parquinho num nível assim, porque tudo que ela tá trazendo Ela é tia recente, inclusive. Sou tia recente da Helena, pequena Helena de 1 ano e 2 meses. De um mês e 2 semanas. Eu tô em choque, assim, porque tudo isso que a Maria Cândida tá colocando, obrigada, Má, tá colocando, ele põe por terra a quantidade de dinheiro que as empresas investem em treinamento agora, não que é para não investir, mas é assim, será que a gente consegue modificar tanto assim? Porque se a gente tem a questão da personalidade, a questão de um alicerce não formado... Quer dizer, o que faz? O que faz? É isso que é desesperador. Por isso que aí volta no final do nome dessa conversa do até quando. Até quando? E aí, não dá para eu esquecer, dado a nossa relação que começa num curso do Abílio. Meu último contato com o Abílio tem alguns anos.
E a frase que eu falei pra ele é uma das frases que eu mais respeito na vida, que diz o seguinte, eu nem sei de quem é, curiosa pra saber. Homens fortes fazem tempos fáceis fazem homens fracos fazem tempos difíceis fazem homens fortes e a coisa vira. É um ciclo. Eu falei sobre isso andando no estacionamento da GV com ele na última vez que a gente se viu e eu me despedi não sabendo que seria a última vez. Quando a gente olha essa baixa autonomia, né, ou alta dependência, baixa automotivação, que faz com que não tenha ânimo, não tenha vontade, não vá atrás, e essa insegurança que é responsável por tantos problemas emocionais, e você fala, não, porque os tempos de hoje são muito difíceis, a questão da emoção. Por quê? Porque a gente está criando crianças mais frágeis. Não tem frustração, não tem sofrimento. Peguei um caso recentemente, a família está com dificuldade, a conta não está fechando, mas vira e mexe, dá um presentinho para o filho. Eu falo, mas não é possível. A criança não é, mas todo mundo está ganhando menos o meu filho. Justamente, filho, ó, nós não vamos comprar porque tá difícil, tem que jogar claro. Cria casca. Sim. É muito importante criar casca. Eu escuto de muito executivo, a high level, meu filho não vai passar pelo que eu passei. Ô, Jesus, o que você passou é que te fez forte. Sim. Então, voltando na história da geração, é uma geração perdida, como dizem, né? Um pedaço tá perdido, os neném. Sim. E aí você vai ter num darwinismo da vida, né, o que se perpetua e não se perpetua. Ah, Maria Cândida, mas você é professora, você trabalha com educação. Sim, eu trabalho com repertório. Repertório você amplia, né, e eu fico apaixonada por encontrar novas coisas e novos métodos, mas este pedaço de alicerce tem um que tem mais plasticidade cerebral, que vale a pena a gente conversar. Mas o resto é mais difícil. Eu vou colar aqui na minha testa a nota 10, que vai ficar aqui. Agora, como empresa, e você trabalha com várias, eu preciso contratar pessoas para começo de carreira, eu preciso contratar estagiários, as faculdades estão aí, né, colocando gente para dentro e tudo mais. E já temos visto, Cândida, empresas falando, não contrato mais essa turma. Exato. E tá fechando a porta para um grupo etário, né, que é o futuro, né? A manutenção de um futuro, né? Sim, vamos dizer assim. mas que as empresas estão optando por pular. Sim. Né? Eu vou contratar outras pessoas, talvez até ter mais gasto, porque já não pode ser estagiário, mas vai começar, né? E vai ser uma outra entrada e uma outra forma de trabalho, quer dizer, uma outra forma, menos possibilidade para quem está entrando, e as empresas se ajustando diante da oferta de profissionais mais capacitados no mercado. O que você tem visto acontecer, e eu sei que isso poderia dar uma aula, né? Mas a gente tenta, enfim, dar uma lapidada nisso. E o que você sugere para as empresas nesse momento? Quer dizer, não vai se contratar mais pessoas da cidade e agora, enfim, faz o que com essas pessoas? Mas só antes de te passar, Maria, fazendo um adendo, Maria Cândida, sei que você não quer só Maria, é que nós somos, acho que já nasceu a 14ª na minha família. Eu não sei que não sou eu. Mais, a não minha vai ser Maria identidade tá no Cândida. Cândida. Exato, então vai no Cândida. Eu acho que quando a Má descreve a questão das competências, né, de tipo, não querem essa geração pela falta de competências, eu acredito que elas são muito mais no sentido de emocionais. Do que as técnicas, né? Porque eu acho que técnica, essa geração até né? Ela até se capacita no sentido de fazer cursos, de falar idiomas, de coisas que a gente no passado... Repertório. Exatamente, do Repertório. repertório. É o técnico, né? Exatamente. É o emocional, quer dizer, desculpa. Tá. E aí eu acho que tem uma coisa boa, que este é o lugar de todos os... Quando a gente pensa no Label, a gente olha 102 traços de personalidade. Você quer trazer o Label pra cá já? Não, depois a gente faz isso. Tá bom, calma. Você fala. Né? Mas podemos não trazer e tá tudo bem. A questão é, dentro das 102 traços, os traços ligados à estabilidade emocional são os traços onde a gente tem plasticidade cerebral. Então, por que tem ganho tantos adeptos à prática da meditação? E do mindfulness, e o Theta Healing, e cuidado aqui com o final da frase, constelação familiar sistêmica de qualidade, porque tem muita bobagem sendo feita por aí, né? Por que a terapia tem ganhado tanto espaço?
Por que que a atividade física está sendo vista como uma necessidade para o bem-estar mental? Não é uma questão de ficar bombado, né? Tem uma... Manter para garantir que eu não estou de andador lá na frente, mas também o bem-estar do todo dia. Porque nessa parte emocional é onde a gente tem plasticidade. Então, ali eu dou lição de casa para as pessoas, essas todas que eu falei. Mas o resto, você fala, puxa, a pessoa tem faca e o queijo na mão, o pai está pagando o curso, né? Tem aqui, falaram, me dá o currículo, chamei para trabalhar, ele... Dá trabalho. Então, tem uma questão aqui das empresas que não dá para a empresa ser... eu não queria chamar de ONG no sentido pejorativo, não dá para ser, né, trabalho voluntário. Né? A gente está falando que a empresa tem que ganhar dinheiro, senão a conta não fecha e ela não está mais lá. Então, não dá para a empresa assim, eu vou fazer caridade. Essa era a palavra que eu estava procurando. Eu contrato um monte de coitadinho. E coitadinho, gente, pode ser milionário e sem dinheiro, tá? Coitadinho tem nada a ver com padrão social. Como empresa, né, por que eu gosto tanto de uma ferramenta que mapeia a personalidade, que é esse alicerce da casa? Porque eu vou conseguir ver quem tem potencial para. Então, a pessoa pode ser super crua, mas se ela tem potencial para, tudo que eu investir de repertório vai florescer. Agora, se eu não tenho potencial para, eu posso colocar em Harvard, posso colocar onde for, não sai do lugar. Eu lembro que a gente fez um trabalho, vai fazer 10 anos agora, a gente pegou 100 brasileiros que estavam nos 10 melhores MBAs full-time do mundo, segundo o ranking Financial Times, não é que eu decidi que o MBA era bom. E a gente aplicou o label. Isso até foi matéria do Valor na época. 41%, ou seja, 41 de 100, eu não contratava nem para estagiário de servir café. Nossa! Eu fiquei assim, todos foram contratados a peso de ouro. Afinal, eles vinham de Harvard, Kellogg, Stanford. E depois de 1, 2 anos, eles iam sendo demitidos. Porque você contratou com uma expectativa. Com certeza. E o tempo passa e não vem. E cadê? Você contratou currículos. Sim. Por isso que é importante a empresa ter a consciência do que a gente chama do tripé da boa seleção. Eu preciso entender a formação cerebral daquela pessoa via mapeamento de personalidade. Eu preciso entender o caráter para ver se tem fit cultural. E aí, essa já rende outra, porque tem um monte de empresa vendendo fit cultural igual bolinho na praia e não. Tem uma questão de estruturar uma ferramenta parruda dentro de casa, qualitativa, infelizmente a quantitativa ainda não chegou para isso. Tem uma questão de ética que os israelenses têm feito bem, mas o restante eu até agora não vi. E o terceiro elemento, que normalmente é o único que as empresas olham, falei da personalidade, falei do caráter, que é o repertório. Sim. E aí você tem entrevista em profundidade, entrevista por competência, vai fazer checagem referenciativa e você vai entender o quanto que a pessoa tecnicamente já está mais ou menos preparada. Aí eu volto numa questão desse jovem, né, nem ou não nem, mas geração mais jovem. Quando a gente, que não nasceu com o computador e o celular na mão, começou a ver eles nascendo assim, dava aquela sensação de, vou ficar de fora. Sim. Não tive o mesmo benefício, né, que a gente achava que eles iam sair muito na frente. Passado o tempo, o que já se percebeu? O jovem sabe mexer no celular desde sempre, mas ele não sabe fazer um processo de pensamento mais complexo. A resposta sempre veio rápido, né, Cândida? Exatamente. Eu não sei estruturar uma planilha para chegar numa... mas não estrutura a planilha. Você tem um troço que te cospe, tá? Mas eu não consigo fazer conexão entre variáveis mais complexas. E aí, quando a gente olha o processo de educação, né? Então, as escolas todas encheram de tablets e computadores. E quanto mais tecnológicas, mais eu queria. A Suécia já acabou de abolir. Sim. Tudo! Sim. Eu tenho reunião na escola da minha filha porque eu quero saber quando vai tirar. Eu não quero, meus filhos não usam tela. Nem quando você vai no restaurante, não. Nem na viagem de carro de 10 mil quilômetros. 10 mil quilômetros, né, avião. Mas de carro, 1000 quilômetros, não. Mas tem hora que você quer matar eles? Tem, normal. Né? Fica quieto, não aguento mais. Nunca, né? Mas vamos arrumar outras coisas que não sejam as telas. Tem um livro, e aí eu vou falar ele pela metade porque eu já esqueci, que fala, um francês, neurologista, que agora foi traduzido para português, que fala sobre os cretinos digitais. Cretinos digitais? A formação de cretinos digitais. Então, você imagina que tem toda uma livre demanda, um não limite, uma ausência de figura parental,
Que para mim, se vai ser a mãe, a avó, o pai, se quem trabalha é um outro, decisão de cada família e cada um que escolhe a esposa ou o marido que quer ter. Mas essa ausência de referência, de limite, né? E com livre demanda, e as telas. E aí você vai juntando tudo isso, aí não pode repetir dinheiro na escola. Né? Então não pode ter frustração. Então a escola, o sócio-construtivismo, você não corrige os alunos. Então você não tem mais frustração em lugar nenhum. Você sabe que eu pergunto pro meu filho, né? Eu tenho um de 13 agora, e eu falo assim, tirou, sei lá, 7,5. Tá ótimo. Ok, tirou 7,5. Eu falei, você gostaria de ser operado por um médico que tirava 7,5? Ou um cara que tirava 10? Obrigada. Marina, você aqui pode falar nesse programa. Agora eu estou parada. Agora você está parada. Eu pergunto assim, você queria viver num prédio que foi construído por pessoas que tiravam 7,5? Sim, passou ralando no 6, se a escola é assim. Não, né? Você quer todo mundo com nota 10. E você? Né? Onde você está formando isso aí? Então é complicado, porque você não pode cercear, você não pode dar dificuldade. E eu tive dificuldades intensas no meu desenvolver, que eu não queria nunca para os meus filhos, porque eu sei o peso que aquilo teve. Mas eu olho também para o outro lado e falo, caramba, eles têm uma vida tão boa, tão boa, tão boa, que eu também temo por eles. Talvez eles nem saibam que a vida deles é tão boa. Não Esse sabe, é o ponto, nunca sabe, né? porque sempre pode ser Esse é o muito ponto. pior, mas muito. Gente, vamos E pode lá. ser muito melhor. Estamos entre meninas, meninos, me desculpe aqui o comentário. Eles estão acostumados. Estamos de madrugada, vazou o mods. Você anda talvez 10 passos, quando muito, e você tem um esguichinho, você tem... Na minha avó, o banheiro era lá fora na Sim, casinha. Total. E menstruava Você igual. tinha que sair no friozão. Hoje em dia você não fala brigada, criador da privada, ao lado da minha cama. A gente toma isso como garantia. E viva o saneamento Sim, básico. viva o saneamento Eu básico. acho que é o momento de a gente trazer o Label, porque a gente falou dele e depois voltar e não tá mais falando dele, não faz sentido. Então Posso botar o Label? Vamos. Você deixa, Ana? Deixa. Obrigada, amiga. Atenção quem está só ouvindo, um beijo para Chibebe e Marina Manja, que sempre nos ouvem no carro, e a todos vocês que nos ouvem pelo carro também, ou sei lá onde. A gente está mostrando aqui na tela, e aí depois vale dar uma olhada no YouTube, o que é a impressão visual desse mapeamento de personalidade que o Label traz. Agora eu paro de falar e você explica, vai. E isso aqui foi o que eu fiz, e por isso que eu digo que eu fiquei nua na frente de Maria Cândida. O que a gente tem aqui, né? Em letras maiúsculas fazendo a volta, são 13 clusters de personalidade. Cada cluster se divide em 3 características. Esse é só um dos recortes. Então vamos dar a só uma gente lida, tem outros gráficos. Adaptabilidade, método, racionalidade, motivação, combatividade, autoridade, expansividade, originalidade, sociabilidade, altruísmo, dependência e fragilidade. Perfeito. Então, o que a gente olha aqui? O quanto que a pessoa é autônoma, caminha sozinha sem precisar que alguém pegue na mão. Quanto a pessoa é automotivada, ou seja, ela tem combustível próprio, precisa de tapinha nas costas. O nível de estabilidade emocional e o quanto ela confia em si como ser humano. Depois tem um outro lugar que a gente olha essa confiança no trabalho. Agilidade de aprendizado. Por que você fez um comentário, né? Volta às horas, porque... Né, Depois eu vou ter que tirar 4,20. Exatamente. Porque o teu processo matemático Tá vendo? é um inferno, gente. Eu não consigo. É difícil. Agora, pra você pegar o que falou o entrevistado da manhã com o da tarde, com o outro e criar um negócio no final do dia, é assim. Visão sistêmica. Capacidade criativa. Não é à toa que você sabe falar de quase qualquer coisa. Se você não sabe falar é porque ninguém não apareceu na sua frente. Porque o teu curioso é gigante. Então você tem uma sede por novidade, aprendizado. E assim, não tem conversa chata com você. Porque você sabe falar de tudo. E com qualidade. Porque você tem um senso crítico alto, você é exigente. Onde é que são os meus piores? Eu sei que aqui é traumático aqui o negócio. Então, vamos lá pro conceito de pior. Oh, ok. O conceito de pior, ele depende. Se você tá falando que você quer alguém para trabalhar na contabilidade... Não sou eu. De fato, aqui é ruim. Agora, se você quer alguém para trabalhar com inovação, que maravilha. Se você quer alguém para trabalhar com nivelar por baixo, que é o que eu mais vejo, esse crítico tá muito alto. Você tá falando em nivelar por cima, que maravilha desse crítico. Então, o conceito de certo e errado, ele depende para quê? Vira e mexe,
a pessoa fala pra mim assim, Maria Cândida, você falou pra contratar. Não tá dando certo. Falei, vamos lá. Quem é o chefe? Fulano. Você trouxe, sei lá, o Senna da história com o chefe meia boca. Tartaruga no poste. O cara só fica... Ah, tá, vamos ajustar o chefe. Ou, não, você trouxe uma pessoa que adora aparecer e ela tá trabalhando, quem tá aparecendo é a Joana da Silva. Você tá tirando o palco. E aí, quando a gente entende a riqueza da personalidade de alguém, né, o detalhe da personalidade de alguém, e começa a pessoa a escolher caminhos compatíveis, a liderança escolher pessoas que têm fit, e fazer uma gestão customizada, não é baseada, que eu trato, não é que é para eu tratar diferente no sentido de ser parcial, mas, né, para você que gosta de listado, eu vou dar listado. Claro. Não vai matar, não é que tá, listado é um crime para mim. Então, a gente passa a fazer uma gestão customizada e passa a trabalhar a sucessão de uma forma que a sucessão seja um presente e não um desastre. Aí você fala, como assim? Então, imagina que, né, Dona Marina tá trabalhando aqui, tá indo super bem, porque ela é criativa, o papel é criativo, ela é boa de relacionamento, e aí eu vou promover ela. E aí eu promovi ela para uma cadeira que precisa disso, e de mais outras coisas que não são a praia dela. Aí eu falo que eu tô no Brasil, não posso despromover, ela ficou cara, então eu perco a minha melhor na cadeira anterior e ganho a pior na cadeira seguinte. Só que eu não chego pra Marina e falo, Marina, promovi errado. Desculpa. Eu te demito. Eu falo, Marina, você é ótima, mas o presidente, o vice, a lei, a crise... tô mandando embora. Aí a Marina vai procurar emprego naquela cadeira que ela foi, né? A última que ela ocupou. Se era uma gerência, ela vai procurar de gerente. Aí ela pode encontrar 2 tipos de RH. Um RH meia boca vai falar, ela foi gerente na Band? Contrato. E aí dá 1 ano, não mostra o que veio. O RH bom vai falar, olha, você foi gerente na Band? Que bom, mas eu vou fazer um processo seletivo parrudo e tô vendo que você não tem perfil, obrigado. Seja por um caminho ou pelo outro, chega uma hora que a pessoa tá financeiramente, né, boletos motivacionais no pescoço. Total. Aí o que acontece? Ela vai procurar na cadeira de baixo. Imagina que a cadeira de baixo seja uma coordenação, ela vai procurar como coordenador. Aí, imagina que você tem uma vaga de coordenador em aberto e recebe o currículo de alguém que já foi gerente. Você chama pra entrevista? Não. Ela não vai aceitar nunca. Ou ela até aceita, porque ela se candidatou, mas ela vai me usar. Ela vem pra me usar de trampolim. Assim que aparecer uma vaga de gerente, vai embora. Então, quando eu promovi a Marina pra uma coisa que ela não tem perfil, É uma cadeia de riscos eu que ninguém queimei pensa. a carreira dela. Caraca. Quando falam pra mim, não, foi promovido, tá feliz? Maravilhoso. Eu falo, Jesus do céu, não acredito que promoveram. E aí, tem gente que prefere não escutar nada disso. Então eu falo que assim, eu não sou unanimidade, muito pelo contrário. Tem gente que prefere o tapinha nas costas, não sou eu que vou dar. Então eu brinco que, né, tem gente que fala, mas todo mundo te ouve, todo mundo... Não, tem gente que fala, é mais fácil deixar o outro jeito. E tudo bem, escolha de cada um. Nossa. Choque. Não é? Choque. Bom, enfim, eu sigo sugerindo que as pessoas depois entrem lá para os 30 e poucos minutos da nossa conversa. Muitas nota 10, Marcelo tá pedindo mais dando nota 10 10. aqui. Para que vejam essa imagem do meu label, descubram o meu lado altruísta, o meu lado de autoridade. Combatividade, não sou muito combativa. E assim vamos. Pode tirar o label daí. Nossa, mas eu tô... Você quer fazer o label agora. Não, mas é óbvio. Terminando aqui, já vou ter que falar com ela. Mas eu tô, nesse momento, agradecendo Walter e Suzy, meus pais. Por todas as vezes que eu cheguei a falar que eu queria alguma coisa, eles falaram, filha, não vai ter. Quando todo mundo foi viajar com 15 anos, eu falei, pai, também quero ir pra Disney com 15 anos. Ô, bonita. Filha, não tenho dinheiro. Mas pai, todo mundo tá indo. Você não é todo mundo. Sabe? Então, várias coisas assim que eu falo, agradeço Walter e Suzy pelos limites impostos, porque a gente chegou até aqui sabendo exatamente o que é criar casca, né? Eu acho que isso é... Mas, Cândida, a gente pensando aqui, eu falei,
Se já tá ruim, imagine a inteligência artificial entrando e reduzindo ainda mais esse né, deixando tudo ainda mais facilitado, quanto a gente tem perdido de processo racional, cerebral, enfim, mas nem é aí que minha mente foi. Eu acho que a gente tem um recorte dessa geração, que eu queria te ouvir muito, que eu acho que a gente parou um pouco de responsabilizar a paternidade, a maternidade, e começou a falar exatamente o que você falou, que é uma questão do momento. Então, que é um corte de uma sociedade que funciona pelo telefone, que funciona pelas redes sociais, que funciona desse jeito. Então, o que a gente tem visto, né? Que você vê uma criança hoje de 15 anos, ela tá ganhando mais de milhões no YouTube. Né? Então, a gente tá vendo surgir aí essas novas profissões, então os influenciadores, gente ganhando dinheiro dessa forma, que pinta-se, inclusive, ser muito mais fácil, muito mais rápido, e a gente sabe, né, que trabalha com isso, que também não é tão rápido nem tão fácil assim, certo? Mas aí, olha essa combinação, então, bombástica que a gente tá chegando. Porque a gente tá com a questão, né, do caráter e da personalidade do repertório, os três já comprometidos, e a gente ainda vende uma ilusão de uma vida mais facilitada, onde você não vai ter chefe, né? A gente fala, essa geração, ela já quer chegar como CEO, ela já quer chegar empreendedora, ela já quer... Então, eu queria te ouvir assim, quanto também esse outro lado do digital, dessas carreiras, né, que se tem essa ideia de facilidade, também contribui com esse jovem da neném, ele achar que ele deve menos ir para a empresa, deve menos corporativo, deve menos satisfação ao chefe. Queria te ouvir. Você foi falando de, assim, duas coisas ficaram aqui, né? Uma é que agora é o influencer do YouTube, né? Do YouTube. Mas outro dia era ser jogador de futebol. Sim. Era tudo isso. Quantos viraram de verdade? Né? Quantos podem dizer... Muito pouco. Tem um monte que ficou pelo caminho e que se ele não tinha algum outro tipo de coisa... sendo desenvolvida, tá aí, sabe Deus fazendo o quê? Do outro lado, a gente tem vários influenciadores começando e já deram muito certo, mas tem alguns que começaram, deram muito certo e já passou o tempo. Eu falo que tem um negócio bom de ficar velho, gente, é poder ver o tal do, né, vamos ver o filme e não a foto. E aí, sem entrar em nomes, não quero ser desrespeitosa com ninguém, mas assim, fulano saiu do ar porque tá em depressão. Sim. Fulano teve um burnout, fulano teve... E aí, coisas que são mais importantes para mim do que outras, do tipo, ganhar dinheiro é importante, pagar conta é importante, mas ter saúde, senão não tenho dinheiro. Claro. Eu tenho milhões de seguidores, mas você tem um bom casamento? Você respeita os seus pais? Você é grato, igual você fez agora? Você tem tempo com seus filhos e que não é só dando presente e falando amém? Você está educando e formando o alicerce, né? E aí você vê que essas pessoas estão lindo no que aparece na vitrine, mas por trás não tem estrutura. Então a coisa não se sustenta lá na frente. E outro dia não era o influencer, mas era o ator da Globo, que não era ninguém e que aí vira uma celebridade e aí começa a ganhar muito dinheiro fazendo propaganda e fazendo, festa de 15 anos, e aí é chamado para os eventos das empresas, mas se ele não tinha um arcabouço, a gente sabe as histórias dos que se perderam. Sim. Né? São poucos os atores lá desse tempo do glamour global que de fato formaram famílias sólidas e estruturas e casamentos e respeito, que não quer dizer que é fácil, mas a gente está falando de gente de verdade. Então tem uma plasticidade, uma futilidade, uma superficialidade sendo vendida, mas ela é vendida como completa, e como eu só vejo o que está no quadradinho, não sei o que está por trás, eu imagino que o resto é perfeito. O tempo vai passando, a gente vai vendo que assim como o jogador de futebol e o global e o influencer, né? Então as pessoas começam a perceber que nem tudo é como está sendo postado.
Eu trouxe um dado também que vai entrar um pouco no que você está falando de uma nova geração e do que vem acontecendo, e aliás não só com a nova geração, mas com novas possibilidades de trabalho. Saiu na CNN, né, o Carta Capital foi a primeira citação que eu fiz, agora foi na CNN, agora de janeiro de 2024. Felipe Tavares, economista-chefe da CNC, ele relembrou as estruturas regionais, que elas já são muito desiguais. E para superá-las é necessária uma mudança de nível estruturante, como capacitação e oportunidades. Diz ele, com a geração neném, as desigualdades regionais tendem a se manter e até piorar ao longo dos anos. Outro ponto que interfere é a nova cultura de trabalho presente nas novas gerações. Segundo dados do grupo Quinto Andar, 2 em cada 5 trabalhadores procurariam outro emprego se fossem obrigados a trabalhar exclusivamente em formato presencial. Aí que eu faço a pontuação de que não são só as novas gerações, porque velhas gerações descobriram a possibilidade do não presencial full-time. O economista-chefe da CNC ressalta que a flexibilidade é uma condição importante no atual mercado de trabalho, assim como o dress code mais inclusivo e outras jornadas de trabalho. Além de dar espaço para que o jovem consiga colocar a sua marca, seu papel, porque é isso que as gerações mais novas estão buscando, eles querem um propósito, algo mais que um emprego. Até agora a gente pontuou as dificuldades, né, de se trabalhar ou de se incluir ou de se manter os profissionais nesse mercado. Mas a gente também vê o mercado cedendo um pouco a uma demanda que talvez faça ou esteja fazendo algumas relações ficarem mais leves, né, permitindo que a gente tenha primeiro o foco em saúde mental nas empresas, que sempre foi válido, a possibilidade de você não ficar 100% presencial, que a pandemia possibilitou, mas que vem sendo mantido ou pressionado por novas gerações, principalmente. Mas aí vem aquela coisa, quando chega no momento, quando chega na pressão, quando chega numa demanda, quando chega você tem uma meta para bater, e metas sempre existirão, e mesmo quando isso é feito de uma forma gentil, se é que a gente pode colocar assim, que a gente sempre advoga aqui, que pelo amor de Deus, né, humanidade, empatia, tudo isso, por favor, a gente pode melhorar e deve melhorar as nossas relações humanas, mas existe a necessidade da pressão, existe um certo nível de estresse saudável e motivador para que você trabalhe, para que você caminhe, para que você cresça, né, que nem o mínimo muitas pessoas dessa geração estão aguentando. E falta essa estrutura. E aí, quando você vira e fala que, infelizmente, não é o que a gente quer ouvir, não é o que a gente quer ouvir, que essa é uma parte perdida. Quer dizer, chega a um certo ponto que não tem o que fazer. E não é todo mundo, gente, mas é uma maioria, né? Mas meu filho, mas não sei o quê. Mas e aí, né? E como incentivar, como ajudar? Eu fico sempre com a vontade de querer ajudar. Sim, é altruísta. Não tem opção, gente. Tá lá no meu mapa. Mas eu acho que, só complementando um pouco também do que a Cândida falou, que tem a ver, que eu acho que a gente tá agora, né, você fez os paralelos ótimos do jogador de futebol, do ator da Globo, mas eu acho que o que acontece com a questão do influencer é que você acha que você não precisa de outra pessoa, né? Porque o ator da Globo e o jogador de futebol precisava que alguém reparasse em você. Aí, o que tá acontecendo? Está se vendendo essa narrativa de que você pode qualquer coisa se você tiver um telefone. Né? Então, você vai ser responsável pelo seu sucesso, você vai se lançar, você vai postar um vídeo, vai viralizar, é só postar todo dia, aí tem 1 milhão de dicas. Então, acho que dá um recorte ainda mais complicado, que eu não preciso de ninguém, eu posso me fazer, eu posso ir no meu lugar e ficar aqui na minha casa e trabalhar na praia, então por que eu vou lá na empresa que eu vou ser contrariado, entendeu? Acho que a gente vai chegando vai fechando um pouco, estreitando um pouco a coisa, sabe? Quando você vai juntando essas variáveis. Posso ir num outro lugar? Lógico, por favor. Pensando em humanidade, tá? Sim. Como é que a gente viveu até 120 anos atrás? Você basicamente era um senhor feudal ou você era o... que é o vassalo e suzerano. Nossa, vassalo e suzerano. Aula de história. Exatamente. Então, você como pessoa não se percebia como um indivíduo tomador de decisão. Era uma realidade de sobrevivência e de proteção. Eu estou sob qual proteção?
E quem me protege também toma todas as decisões. E a ele eu devo. A ele eu devo. Então, não existe, até então, pensar sobre os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas preferências. Não tem gosto, não gosto, estou desconfortável. Cara, eu tenho que viver, sobreviver, comer, e que bom que alguém me protege. That's it. Aí vamos vindo, né? Da onde vem a psicologia? A psicologia começa quando esse modelo começa a se mudar, e aí eu começo a perceber que eu sou indivíduo, e aí começam os movimentos de estudar a psique. Aí a gente chega na pirâmide de Maslow. Podemos ter várias contrariedades, mas quando você pensa em necessidades mais e menos básicas, lá na sobrevivência, na fome, na doença, eu estou tentando resolver o básico, e eu resolvo o básico pela proteção do senhor feudal, do suzerano. Vou caminhando, não tenho mais tanta fome. Você pensar no nível de fome da humanidade, ele vem caindo, por mais que ainda tem gente na rua, mas em grandes números, a questão das doenças, tudo isso. Então eu começo a conseguir me preocupar com coisas um pouco mais sofisticadas na pirâmide das necessidades. Aí você junta isso com um outro elemento que é, antes da Revolução Industrial, o que eram as empresas? Familiar, né? Eu compro couro, corto couro, cadarço, sola, eu, minha tia, minha mãe, meu pai. Revolução Industrial, maquinário, produção em escala. Eu começo a ir para um trabalho super compartimentalizado, repetido de apertar botão. Aí você vem automação, tecnologia, o trabalho de apertar botão sendo automatizado. Então, eu sobro como pessoa com um entendimento de que agora eu sou um ser humano e um trabalho que eu preciso usar o cérebro e não simplesmente apertar botão. Então, eu não estou mais abaixando a cabeça e nem apertando o botão. Pelos dois elementos, eu preciso pensar. E aí, eu começo a olhar para mim. Aí, tem um terceiro elemento, que era lá atrás, quando eu fazia o sapato com a minha avó, meu pai e meu tio, era porque a gente ia pôr dinheiro em casa. A empresa ficou, né, corporação, trabalho divisório lá, cada um fazendo o seu pedaço, mas eu estava lá junto com o dono fundador, e eu vi qual era a dor que ele queria resolver. Então, ninguém precisava falar para mim do propósito da Johnson & Johnson em 1900 Guaraná com rolha. Eu estava lá. Sim. Passam várias gerações, e o que acontece? Eu não sei mais por que aquele lá começou. Para mim, virou um emprego e que eu ganho dinheiro. Não tem sentido. Por que as empresas falam tanto hoje em dia sobre a necessidade de qual é o propósito? E o jovem fala, eu preciso de um propósito. Não é que propósito não era importante. É que lá atrás, eu estava junto quando estavam construindo. Então, ninguém pôs uma bandeira. Simplesmente, eu estava, né? Eu sentia a dor. Exatamente. E agora, o que esse jovem está pedindo é, me conta por que eu estou fazendo isso. Porque eu perdi, porque passou muito tempo e eu não sei, ninguém me contou. E aí, quando ele vai para uma empresa que não tem essa noção e não consegue contar para ele, ou inventou um bonito de marketing e não conta, ele fala, isso é vazio. Então, eu vou procurar alguma coisa que para mim faça sentido. E aí, tem uma questão dessa criança que foi criada sem limite, não tem frustração, tudo pode. Então, eu vou procurar um lugar que tenha sentido, que me satisfaça, porque eu comecei a pensar sobre as minhas emoções, tá vendo que tá vindo de vários lugares? Sim. E eu não quero passar perrengue. Gente, eu acho maravilhoso todas as empresas que eu trabalhei antes de abrir minha empresa. Eu amo a minha vida hoje de home office, eu trabalho na sala da minha casa, assim, ergonomia zero, porque eu escolhi. Eu tenho uma cadeira e uma mesa e eu não uso. Porque eu tô vendo meu filho brincar, eu tô vendo ele brigar, eu tô vendo ele puxar o cabelo da irmã, e eu tô vendo o cachorro que sobe, que volta. Você fala, mas que lugar que você trabalha? Quem faz reunião comigo, vira e mexe, eu falo, peraí que eu vou tirar o cachorro. Ah, mas é porque você vai voltar? No meu escritório tá montadinho a 6 minutos da minha casa e eu não vou. Porque ver o Arthur fazendo e a Maria Eduarda fazendo, pra mim, é o mais importante. Você botou o nome de Maria. Exato, você Sim, falou e só tem mais checando. uma Maria. Sim, mas gente, pra mim não uma continuidade. Não é o ruim o Maria. Mas é que só me chamar de Maria, eu não sei que sou eu. Então, tem uma questão aqui que é, todos nós não queremos ficar no trânsito, não interessa se eu tenho 20, 30, 40, 50 anos. Queremos trabalhar com uma causa maior, principalmente quando não tem mais uma necessidade de sobrevivência imediata.
Queremos um sentido e um significado, porque a gente descobriu que a vida acaba, que a gente não é para sempre, mas também descobrimos que lá atrás era só sobrevivência, então não tinha muita escolha, eu ainda estava na necessidade básica. Agora, independente de ser neném ou não, começamos a olhar para coisas que não olhávamos. Então, eu acho que isso é menos só o neném e mais uma questão de evolução da humanidade sobre própria consciência, uma geração criada com menos força, e a gente vai chegando nesse lugar. E o pêndulo vai acontecer, tá? Quando passou demais, vai voltar. Então, eu sou menos... vai acabar. Como é que fala isso? Esqueci a palavra. Eu tenho plano de amnésia, né? Sério. Muita informação no seu muita hardware, informação software. mesmo. Mas vai... Né, eu não sou tão... uma alarmista. Tipo, ou pessimista, catastrófica. Sim, Né? Que o mundo acabou. Sim. Não, vai... E volta, e ajusta. Então, eu olho tudo isso lá na frente com bons olhos. Me indigno quando eu penso no indivíduo que foi formado no seu alicerce de uma forma extremamente insegura, achando que lá na frente vai resolver, né? Tem coisa que dá para fazer? Tem. Mas quer dizer que eu vou, rompe o alicerce e vamos produzir de novo? Infelizmente, não. Não, e vai dar muito mais trabalho, né? Isso. Vai dar muito mais trabalho. Vou fazer em ondas. Mas Você sentiu o que tá acontecendo, né? Não, nem vem. Nem vem com isso. Nem vem. Nem vem. Mas nem Maria, vem. Maria Cândida, que a Maria é tão bonita que eu tendo a te chamar. Tem algum aspecto positivo que você enxerga no neném? Não. Não acabou a pergunta, podemos terminar o programa. Tem. Não, Tem. porque assim, né, que toda essa questão do propósito e tal, você acha que é muito mais uma evolução mesmo do que só uma questão geracional. Mas tem algum traço, alguma coisa que talvez seja interessante as nossas, né, lideranças ou as nossas gerações aprender com eles, assim? Quando não tem tu, vai tu mesmo, né? Assim. E aí, cara, se é todo mundo muito mais frágil, muito mais delicado, o resto tem que ficar mais cuidadoso. Porque tem coisa que eu posso prescindir dos mais frágeis, né? E não contrato e toco o pau. Mas tem outras coisas que eu não posso. É o que temos para hoje, tem que levar. Então, eu acho que desse lado, a gente tende a ficar mais cuidadoso. A gente fica mais atencioso, ou, né, cuidando mais para não destruir mais o outro. Porque se eu chegar e soltar uma, a Marina não vai para casa sentar e chorar. Claro. Mas tem gente que se eu soltar uma, não tem estrutura para aguentar. Então você começa a ficar mais cuidadoso. Eu acho que essa é uma coisa positiva em meio do negativo, tá? Se dá para tirar alguma coisa. Porque, Não, por muito exemplo, bom, é muito bom, porque, por exemplo, né, eu acho assim que também a gente também sai de um lugar, sabe, Cândida, que nós também existiu uma vida de assédio em trabalho, uma vida de coisas que você não deveria ter ouvido. Né? Então, acho que é interessante a gente pontuar aqui também que óbvio, né, que a questão de você não ter estrutura para aguentar nada é uma coisa, mas que a gente não deveria aguentar coisas que aguentamos em ambientes assediadores. Então, só acho interessante a gente balanço, é uma né? questão de balança, né? Não é vivo a tirania, e todos têm que ter uma coraça para a tirania, mas também precisamos ter o mínimo de estrutura, porque se chega ao ponto de você não poder provocar a pessoa a melhorar ela mesma. Porque quando eu ponho uma meta, quando eu coloco um deadline, precisamos entregar... não deu. Não, estende o deadline, estende o deadline... E entra com atestado. A falta de comprometimento. Eu não consigo. Não sei. Gente, a gente não vai ter nunca um atleta de rendimento se eu não tiver uma provocação de você pode mais, você pode mais. Agora, tem uma diferença entre eu xingar os cornos, chamar você de imbecil e fazer... que para levar você a correr mais rápido, e a outra coisa é provocar você e falar, olha, agora vai, e agora vamos pro pau. Tem 2 momentos da minha vida que eu comemorei muito a tragédia alheia. Existia um gerente todo poderoso de RH numa empresa que eu trabalhei, e ele só contratava mulheres que tinham filhos, mas não tinham marido, não tinha cônjuge, e era arrimo de família. E um belo dia ele contratou uma moça que tinha marido e tinha pai rico. Mas vocês vão dizer, que conversa é essa? Quando ele contratou essa moça, ele assediou ela sexualmente e ela denunciou. E quando ela denunciou, as outras disseram, aconteceu com a gente.
Mas elas não tinham... Elas não tinham outra opção, porque eram mulheres de baixa empregabilidade, era gente com uma formação muito simples que foi se fazendo naquela empresa. Ali eu vibrei. Até porque eu. aquilo Agora me eu vibrei. indigna. E ele foi mandado embora e tudo mais. Aí teve um outro caso, muitos anos depois, eu já como consultora, fui fazer o diagnóstico de cultura numa empresa. E descobri que o vice-presidente, super bambambam, que estava em todas as revistas e que tinha me contratado, assediava sexualmente sua equipe. Nossa Senhora. Levei a denúncia para o presidente, ele fez de conta que... Não, imagina, ele é polvo. Né, não, fez de conta que não sabia. Passado um tempo, uma outra pessoa foi trabalhar lá, e aí foi para o canal de denúncia que chega nos acionistas, os acionistas chegaram para o presidente fez uma cara de que, nossa, não sabia, e mandou embora. E este assediador, eu fui saber que era a terceira empresa que ele como VP fazia isso. Até que passou um tempo, né, acho que porque eu sou desse jeito que vocês estão vendo, os headhunters me procuram para saber se eu conheço e o que eu tenho a dizer, me procuraram para saber desse VP. Eu falei, olha, o histórico, Tá aqui. até hoje ele não se recolocou. Eu tenho orgulho disso. Não, mas tem que ter Aí mesmo. você fala, você é ruim? Eu não. Ele Se é. fosse a minha filha, eu ia querer que... Você tá louco? Com certeza. Então, eu não sou a favor de nenhum tipo de desrespeito, Claro. muito menos de discriminação. E assim, se você pensar em qualquer tipo de minoria, eu já achei na minha família. De todos os tipos, de raça, de crença, de religião, de orientação sexual, de deficiência. A pessoa que eu mais amei na minha vida foi a minha avó, que não tinha uma perna, porque ela foi atropelada com 25 anos e ficou sem a perna. Eu tenho todos os tipos que você imaginar. Então, eu não sou de forma nenhuma a favor do desrespeito. Para mim, o desrespeito, ele não é aceitável em qualquer situação. Dito isso, eu trabalho para que o mundo seja um lugar que nivela por cima. Total. E não que nivela por baixo. Não, maravilhoso. Nossa, nota 1 milhão. Colês. Como é que eu posso fazer um boom depois dessa Não sei, mas eu ouvi agora, agora eu ouvi. É hora do boom. Fuck my brain. E na hora do boom, normalmente eu jogo a bucha, o boom, para a Natália Mestre. Como eu vou manter isso, vai. Não, depois da última fala dela, fica difícil eu respirar aqui, né? Bom, primeiro, Maria Cândida aqui, assim, foi incrível. Acho que você trouxe tanta coisa nessa conversa, assim, porque é um trabalho... Fogo no parquinho. Não, colocou fogo no parquinho real. E... Não, mas a gente adora. E a conversa, ela me pegou muito, né? Acho que as pessoas que me acompanham aqui, óbvio, amar, todo mundo sabe, que você trouxe uma pontuação, né, dessa questão da educação, que é um dos motivos que eu questiono muito a minha maternidade ou não maternidade, sabe? Porque eu realmente acho que a gente tá chegando, e isso é uma grande polêmica também, a gente tá chegando num lugar de que nós, mulheres, por toda a questão de ir pro mercado de trabalho, de querer, né, fazer uma carreira, e óbvio, sou super a favor, a gente realmente não tá conseguindo dar conta da maternidade, sabe? Isso é a minha visão, né? A gente tá deixando essa lacuna. E aí, o que a gente faz? A gente não vai trabalhar? Como é que a gente vai fazer? Então, como eu não tenho essa resposta ainda, eu me questiono se eu quero ou não ter filhos, né? Então, esse papo, ele me abriu um edifício cerebral, porque é isso, assim, eu acho que falar da geração neném, a gente sempre tá falando do jovem no trabalho, esquecendo de que esse jovem foi criança e que papéis não foram cumpridos corretamente lá. Então, que esse programa é para que a gente preste atenção nesse papel, no papel de pais, no papel de educadores, de que a gente cumpra a educação correta nessa fase, de que a gente olhe, de que a gente esteja presente na educação dos nossos filhos, né? No sentido da presença que a gente fala tanto aqui na Fuck My Brain, de você
conseguir sair do piloto automático no momento que é educar uma outra vida. Uma outra vida não pode ser educada no piloto automático, né? Então, se a gente não está tendo essa capacidade de estar presente para o papel da educação, a gente deveria se questionar se vamos educar e vamos ter filhos, na minha opinião. Então, é esse o boom aí, que ele é existencial, meu Adoro hoje. que você me dá tempo de eu pensar Exato. mais. Marina Machado, tem divisões aqui na nossa conversa, né? Uma é fique atento à sua responsabilidade daqueles que você está criando. Exatamente. Então, com esse olhar muito rico que você trouxe, fica ainda mais claro, né, o quanto a gente tem que se dedicar à formação cerebral dos nossos filhos, porque isso tem um impacto na vida deles como um todo. E não é que, não fiz hoje, faço daqui 10 anos. Não, é naquele período, porque é aquele período que precisa desse... A janela fecha. Tudo bem. Agora vamos falar daqueles que já fecharam a janela e não tiveram oportunidade, tiveram estruturas familiares complexas, enfim, e que muitas vidas não existe culpa na história. São vidas destruídas também pela própria situação, né? Como exigir de pais e de mães, que às vezes não tem nem idade nem para gerar criança fisicamente tem, biologicamente tem, mas mentalmente não tinha essa capacidade de criar outros seres humanos capacitados. Então, o que fazer com essas crianças que hoje, jovens, adultos, têm toda essa dificuldade? E aí vem um impacto, né, de se repensar também as relações de trabalho e as relações humanas para ter um pouco mais de leveza, um pouco mais de cuidado e puxar um pouco o que dá daqui, empurrar um pouco do que dá dali, nesse momento da história, nesse momento do pêndulo que a gente está num soft, e que talvez uma hora chegue um pouco mais no hard, e eu estaria aqui para ver, porque eu vou até os 150, eu sempre digo isso, mas vamos ver como é que vai essa história. Mas é enriquecedor, e sugiro aqui que as empresas e as pessoas entendam que esse mapeamento de personalidade tem é tão esclarecedor e tão libertador, porque assim, o meu não matemático tá ali e tá tudo bem, e por favor, e o meu altruísmo e a minha comunicação também tá aqui, e é bom ver que é aqui que eu tenho que investir, sabe? Vou investir naquilo que já não é de rendimento meu, eu posso render mais, não tenha dúvida, mas eu vou render menos do que se eu investisse naquilo onde eu já rendo bem. A diferença é de 11 vezes. 11 vezes, olha isso. Quando você investe nas tuas fortalezas, o seu espaço de evolução é 11 vezes maior do que você fizer o foco nas tuas fraquezas. Dito isso, Maria Cândida maravilhosa, eu só posso te agradecer. Agora o boom é seu. Ter espaço para falar sobre essas coisas sem filtro é o que eu acredito que vai fazer com que a gente, devagarinho, vá gerando um movimento para o pêndulo ir para o outro lado. E que a gente não tenha mais nem, e tenha só gente que toma o mundo de balde. Eu acredito muito nisso. Obrigada por vocês estarem aqui fazendo isso. Obrigada, meninos. Fuck my brain. Gente, arrepiei. Olha, agradeço a todos vocês que ficaram até o final. Gente, isso é o tipo do conteúdo de se compartilhar. Envie para mais pessoas, comente, ajude inclusive ao algoritmo entender o valor desse conteúdo. E se você de repente ainda não clicou para se inscrever, faça isso, se inscreva no canal, acione o sininho, compartilhe. Lembrando que nós temos agora um clube de assinatura no YouTube. É tão simples, está lá escrito Seja Membro, R$4,89, R$4. Não é dólar não, tá? Não é nem café. Não é nem Exato. café hoje em dia, pelo amor de Deus. Não é nem café de padaria, porque se fosse de aeroporto ainda ia ser pior. Então você pode ser um membro e aí você vai ter acesso a vídeos exclusivos, você vai poder mandar perguntas para os nossos entrevistados. É uma grande oportunidade, né, Nath? Tem sorteio da nossa caneca Tem sorteio da maravilhosa. caneca, é verdade. A Maria Cândida já ganhou a caneca dela. Muito bem. Bom, então vamos às nossas redes no YouTube, @canal FMyBrain, no Spotify, @FMyBrain e no Instagram, atenção, porque é @FMy.brain. Gente, uma ótima semana a todos vocês. Pensem, reflitam e dá Fuck My Brain em outras pessoas, porque isso ajuda bastante. Uma ótima semana a todos, até semana que vem. Fuck my brain. Fuck my brain.